Legal, boa noite a todos. Primeiramente, gratidão pelo convite, estar aqui novamente. Sou Alex Cruanes, sou hipnoterapeuta transpessoal e agora autor também, né, do meu primeiro livro chamado Perdão Terapêutico. Estou aqui para a gente abordar o tema e é isso. Legal. Bom, como vocês viram, muitos já conhecem o Alex, porque ele já veio aqui no outro episódio. Aconselho vocês a assistir, porque no outro episódio ele aprofunda sobre o trabalho, aquilo que ele desenvolve, toda a formação dele na área, inclusive o que desencadeou esse processo de busca de um caminho dentro da área da terapia. Enfim, foi um choque muito profundo que ele teve, e inclusive creio eu que está no livro, nós vamos falar sobre isso. Então eu vou começar o programa já mostrando o livro. O nome é Perdão Terapêutico, Alex Cruanes, aqui está, Um Caminho para a Paz Interior. Então eu vou deixar aqui, os meninos estão focando ali, então aqui, capa, aqui, contra capa, tá tudo direitinho aqui, depois a gente vai deixar os dados, as informações, tem um QR Code aqui também, é bem legal. Bom, Alex, prazer revê-lo, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, e o título central do livro é Perdão Terapêutico. Exato. Então vamos lá, né? Qual que é a origem disso tudo, desse projeto, desse livro? Por que esse livro existe? Uau, vamos lá. Bem, vamos lá. Primeiro que, por ser terapeuta, né? É claro que eu sou espiritualista também, né? E acredito que a maioria dos espiritualistas conhecem o termo do perdão. Mas eu comecei a perceber que tem o perdão, crença do perdão, que muitas vezes, claro que está relacionado, tem questões terapêuticas no perdão, mas muitas vezes se a gente fica muito focado ou na parte da Bíblia, ou seja de outro livro sagrado, muitas vezes a gente trabalha de maneira errônea o conceito do perdão e acaba não sendo terapêutico. Então, vamos lá, deixa eu explicar melhor. Então, assim, o que é terapêutico, né? Nós podemos entender o seguinte, que se algo que me traga bem-estar, algo que me tire de um estado de infelicidade, me leve para um estado de bem-estar, é terapêutico. Então, na minha clínica, né, mais desses 10 anos atuando como hipnoterapeuta transpessoal, milhares de atendimentos já, eu fui percebendo que tem questões, né, que tiram a paz das pessoas, que tem questões que trazem infelicidade. E um desses pontos é exatamente o fato da gente escolher não perdoar. Porque aqui eu já começo a dar um spoiler, né? Tá. Dizendo que o perdão é uma escolha. Né? E aí, porque tem muitas crenças que a gente vem trazendo, é natural, por exemplo, quando a gente fala de perdão, num primeiro momento já vem todas as defesas, se armam, né? Não, imagina, não vou perdoar, o que a pessoa me fez é imperdoável. E eu sempre falo nas palestras que eu também dou, pode ser que sim, que o que aconteceu com você seja realmente imperdoável, dependendo do conceito que você tem do que é perdão. Então, é como se a gente... O que eu peço para quem está ouvindo aqui, está nos ouvindo agora? Né? Vamos tirar os nossos conceitos, né, guardar do lado, não estou falando para jogar fora, para a gente abrir a mente, para entender um pouco mais o que é o perdão terapêutico, porque é um conceito mesmo, um perdão terapêutico. E aí, neste livro, eu tomei o cuidado de não trazer as minhas crenças, de não trazer um ponto religioso. Né? Claro que é difícil desvincular o espiritual de um conceito como perdão, né? Mas o livro todo é embasado em conceitos terapêuticos que vão trazer o equilíbrio emocional, a paz interior. Então, quando eu começo a falar que é esse o objetivo do livro, então, o que é não perdoar? E aí é quando nós vamos abordar no livro o conceito da mágoa. Então, eu vou falar no primeiro capítulo, né, o conceito de escolhas, né, que muitas vezes nós escolhemos de maneira consciente ou não perdoar, porque de maneira subconsciente eu entendo assim, tudo que eu planto, eu colho, não é verdade? Então, se tudo que eu planto eu colho, aquilo que eu não plantar eu não colho. Então, existe uma falsa sensação de não escolha. Este é o primeiro capítulo, né? Então, numa falsa sensação de não escolha,
eu escolho o pior caminho de todos, que é não perdoar. Claro que essa conclusão, a ideia durante o livro, a gente chegar, todos nós que lermos e quem ouve a palestra, quem está aqui conosco, chegar a essa conclusão. Mas primeiro, então peraí, quando eu escolho não seguir o caminho do perdão, o que eu estou colhendo? O que acontece comigo? Ou o que não acontece? Então, que mágoas eu estou carregando? Que culpas eu estou carregando? Então, porque não perdoar é isso. Então, toda vez que as pessoas nos agridem, nos ofendem, percebam minha linguagem. Sim, as pessoas nos agridem. Sim, as pessoas nos ofendem. Toda vez que a gente se sente injustiçado mediante um fato, o fato ocorre. Mas como eu me sinto em relação a este fato, já começa a ser uma elaboração emocional, que aí é nesse ponto que muitas vezes eu vou falar no livro sobre o conceito da emoção e do sentimento. Então a emoção ela é pública, não tem como não sentir raiva se alguém pisa no meu calo, por exemplo. Não tem como não ficar triste quando eu perco alguém que eu amo, porque isso são emoções que todos os mamíferos superiores, na verdade, sentem, e nós, seres humanos, não somos diferentes. Então nós vamos ficar com raiva, nós vamos ficar triste, mas quando eu trago uma emoção que ela tende a ser um pico, então tem um momento, né, nós falamos de luto no outro podcast, né? Então o luto é um processo que tem um pico, um momento, que depois vai embora. Agora vamos pensar numa perda mais pontual, né? A perda de um emprego, por exemplo, vai causar uma dor se eu estava estável, se eu gostava daquele emprego, mas por um período arrumo outro emprego, tive um pico de tristeza, um pico de dor, passa, isso é emoção. Agora, como eu encaro essa minha demissão? Eu me sinto injustiçado, eu sinto que alguém me prejudicou, como eu estou elaborando isso? Isso já é sentimento. Então a mágoa, o ressentimento, o rancor, até o ódio já é sentimento. Que veio da emoção, mas eu somo a emoção base com a minha cognição, o que forma esse estado emocional. E aí a gente usa a metáfora, né? Acredito que é no segundo capítulo, quando... Oh, meu Deus. É o segundo capítulo, mágoas, perdão. Isso. Isso. E o terceira é culpa, arrependimento. Obrigado. E a primeira estrofe que coloca que a mágoa é um veneno, né? Shakespeare, lembrei. Obrigado. Sim. Shakespeare, né, diz, né, que a mágoa é um veneno. Claro que de maneira... vou dizer a frase dele, né? A mágoa é um veneno que a gente está bebendo, querendo muitas vezes envenenar o outro. Aí quando a gente pensa em envenenar o outro, pode ser que a gente julgue já, mas eu não quero fazer mal para ninguém. Tá, mas de maneira subconsciente, não é que a gente está querendo envenenar o outro para ferir alguém, para envenenar, matar alguém, não. É um mecanismo subconsciente de defesa para que não aconteça conosco o que aconteceu lá atrás. Então, às vezes, a gente cria uma crença, baseado no sentimento, baseado na cognição, de que guardar mágoa é um mecanismo de defesa que vai evitar que eu me machuque novamente.